Estão vendo a apresentação? Sim. Certo, vamos lá. Bem, esses foram os conteúdos trabalhados. Nós vimos, vocês viram, na verdade, nessa introdução, vocês viram a introdução de grandeza e unidades de medida, algarismos significativos, notação científica, introdução cinemática, movimento retilíneo, uniformemente variado, e nós estávamos falando sobre leis de Newton. E no último encontro, a gente fez uma atividadezinha, tá? E aí eu vou comentar no final, brevemente. Eu lancei as notas. A gente ainda vai ver na reunião de hoje como vai ficar os conteúdos que já foram trabalhados. Você já tem uma nota também, né? Então, tem que ver como é que vai ficar isso daí, tá bom? Grandeza e unidade, né? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, calcular, encontrar. Por exemplo, massa, volume, comprimento, temperatura são grandezas. E toda grandeza sempre vem acompanhada de uma unidade. Por exemplo, quilograma, litro, grau Celsius, segundo, minuto. E essas são unidades. As grandezas é tudo que nós encontramos, podemos calcular e encontrar. E unidade é aquilo que é aquela letrinha que vem acompanhada do valor. Nem toda grandeza tem unidade, tá certo? Como, por exemplo, rendimento, coeficiente de atrito, são grandezas que nós vemos adimensionais, elas não possuem unidade, elas só possuem o número, né? Por exemplo, nós não temos, algumas coisas não são calculáveis, medíveis, digamos assim. Por exemplo, o amor, né? A paixão, não dá para você medir isso daí. Dá para você medir o quanto você sofre, né? Com a dor de chifre. E quanto de cachaça que você toma por isso. Mas não é uma grandeza, tá bom? Aqui algumas coisinhas importantes. Nas unidades não existem plural, tá certo? Nem abreviações. Elas são simplesmente símbolos, tá? Então, por exemplo, horas é H, não é HS, 12 horas, 12 HS, não, é só H, 12 horas, tá bom? Litros, você vê muito a galera escrevendo litros errado. Vendemos água mineral de 20 litros, aí tira só o I e o O. Né? É um absurdo isso daí. Então, não existe isso, é só L, né? Quilogramas é só o kg. Então, não existe em plural e também, por não ser uma abreviação, não existe o ponto final, tá certo? Quando se refere ao nome de alguém, é com letra maiúscula, e quando não, você escreve com letra minúscula. Por exemplo, hora, minutos, segundos, letra minúscula. Litro, letra minúscula. Kelvin, Celsius, Ampere, que são o nome dos caras, letra maiúscula. Existem também os prefixos, que são muito utilizados, vocês devem conhecer. Por exemplo, micro, que é de muito pequeno, 10 a menos 6, nanochip, microchip, tá? Mililitro, miligrama, e temos os prefixos grandes, que são os quilo, que é 1000, mega, que é 1000 quilos, giga, que são 1000 megas, e tera, que são 1000 gigas. Então, quando você aumenta a capacidade do seu computador, 500 gigas, daqui a pouco você aumenta para 1000, vira 1 tera, certo? Vocês já devem visualizar, visto isso daí também. Aqui são unidades, prefixos, tá certo? Unidades. Grandezas, vocês também viram. Grandezas e unidades, as grandezas que podem ser divididas em grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares, elas são definidas apenas com o valor. Por exemplo, eu tenho 65 quilogramas, então eu não preciso dizer mais nada, nem indo, nem voltando, nem se é deitado, se é em pé, eu não preciso de uma direção em nenhum sentido. Tá? Mas quando você aplica uma força, quando você solta um objeto, a força-peso puxa esse objeto para onde? Para baixo. Então, essa força, ela tem uma direção e um sentido que é para baixo. Certo? Então, exemplo de escalares, massa, temperatura, trabalho, energia, tempo. Exemplo de vetorial, força, aceleração, velocidade, campo. Tá? Vou passando rápido para a gente não perder muito tempo nisso, só para relembrar. Notação científica.
Notação científica é quando você pega um número, escreve ele entre 1 e 10, sempre acompanhado de uma potência de 10, tá? É escrever um número na notação científica. Isso ajuda você a escrever números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Existem as regrinhas para escrever, né? Eu tenho exemplos de notação científica, números escritos em notação científica, certo? Não vou me demorar muito aqui também. Só para vocês visualizarem. Multiplicação de potência de mesma base, estudaram isso no ensino médio, tenho certeza. Repete a base, soma os expoentes. Né? Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Só estudei, não lembro. Se quiserem, eu posso explicar, né? Quando você tem duas potências de mesma base, por exemplo, 2 a quinta vezes 2 a terceira, em uma multiplicação, você repete a base, que é 2, e soma os expoentes, né? 5 mais 3, 8. É a mesma coisa de você resolver, ó. 2 a quinta é 32, e 2 a terceira é 8, né? 32 vezes 8, 256, que é a mesma coisa de 2 a oitava, tá? Mesma coisa quando é para dividir, repete a base, subtrai os expoentes. Vou adiantar aqui, esse slide ele já está lá no Google Sala de Aula, tá? Então, quem quiser, pode pegar lá depois. Potenciação, né? Eu tenho um número elevado, por exemplo, ali eu tenho 10 a 13 elevado ao quadrado, então eu multiplico 13 vezes 2. Adiciação, vou adiantando aqui, tá certo? Ordem de grandeza é quando você não precisa dizer o número todo. Quando é um número muito, muito pequeno ou um número muito, muito grande, você diz apenas a ordem de grandeza dele. Eu digo, esse número é da ordem de grandeza de 10 elevado a 20. Ele tem o número é próximo de 10 elevado a 20. Ele não precisa ser exatamente aquilo, mas ele é muito próximo daquilo dali. Então, a gente usa essa expressão ordem de grandeza. Logaritmos significativos, isso aqui, vocês na biologia, vocês usam muito como a ordem de grandeza, tá? Porque quando você vai medir coisas muito, muito pequenas, do tamanho de uma célula, por exemplo, e você vai dar as dimensões, você precisa saber qual é a ordem de grandeza daquilo, você precisa dizer aquilo com a quantidade correta de algarismos significativos. Quanto mais números a sua resposta tiver, mais correta ela será, porque mais algarismos significativos você tem. Por exemplo, se eu digo, você me disse que a sua altura é de 1,62 m, mas a sua altura é exatamente 1,62 m, você tem certeza absoluta que a sua medida para nesse 2? Se você tem certeza, é porque o número que vem depois do 2 é um 0, né? Então, normalmente, você não tem essa certeza. É como se aquele 2 ali ele fosse arredondado. Então, nós chamamos ele de algarismo duvidoso, porque nós não temos certeza que aquele número é um 2. Vou mostrar aqui para vocês. Nessa régua aqui, eu vou medir esse objeto e deu 9,6 centímetros. Mas eu não tenho certeza que ela para exatamente no 6, porque a régua não me dá a medida mais precisa do que isso. Então, esse número 6, eu vou chamar ele de algarismo duvidoso. E o número 9 é um algarismo correto, é um algarismo que eu tenho certeza que é 9. Já o 6, ele é duvidoso. Ok? Quanto mais números você tiver, mais precisa é a sua medida. Agora eu tenho 9,65. Então, agora o 5 é o meu duvidoso e o 6 é correto. Tenho certeza que é o 6, mas eu não tenho certeza que é o 5. Pode ter algum número depois do 5. E assim vai, tá certo? Quanto mais números tiverem minha resposta, mais algarismos significativos tiverem, mais correto, mais preciso eu estou. 0 à esquerda desse número não contam como algarismos significativos, é por isso que tem aquele ditado, é um 0 à esquerda, né? Não conta, não vale de nada. Então, por exemplo, nesse número 0,0595, esses dois primeiros zeros, eles não contam. Eu tenho apenas 3 algarismos significativos, tá bom? E não 5, apenas 3. E o último 5 é o meu algarismo duvidoso.
Adiantar isso daqui. Ó, aqui, já do lado do número, o algarismo, o zero, conta como algarismo significativo. Porque eu estou dizendo que esse número ele é 55 e depois do 5 vem o zero, depois do zero. Eu estou dando com precisão esse número. Né? Eu estou dando cada vez mais precisão a esse número. Então, eu tenho 5 algarismos significativos. Né? No de baixo, 5 algarismos significativos. Já esse, ó, apenas um, porque esses 3 primeiros não contam. Não estou contando nada com eles, só comecei a contar com 6. Né? Mesma coisa aqui, eu tenho 3 algarismos, aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho 5 algarismos significativos. Vou adiantar aqui. Na velocidade, vocês viram também velocidade média, né? Movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta, onde alguma coisa ela é uniforme. Que coisa é essa uniforme? É a velocidade. A minha velocidade ela é uniforme, ou seja, ela não varia. E por que ela não varia? Porque não existe aceleração. Você está em um carro se movendo a 80 km por hora, então estou com uma velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme, você utiliza essa equação, né? Quanto tempo eu gasto, por exemplo, daqui para Macau? Da minha casa para o campus Macau são 160 quilômetros. Eu gasto, em média, 2 horas. Então, a minha velocidade média, quando eu pego 160 quilômetros em 2 horas, 160 dividido por 2, eu tenho uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Eu viajo sempre a 80? Não. Tem cidades no caminho, tem quebra-mola, então eu reduzo, acelero, ultrapasso. Horas minha velocidade vai lá em cima, horas ela baixa quase a zero. Então, no geral, a média seria 80. Eu posso converter de quilômetro por hora para metro por segundo. Vocês também já viram isso, né? Aí eu dou 2 sentidos. Se eu estou indo para algum canto, minha velocidade é positiva. Se eu estou voltando, minha velocidade ela é negativa. Isso chama-se movimento progressivo e retrógrado. No caso, se eu fosse para Macau, minha velocidade seria positiva. Quando eu voltasse para casa, negativa. Vale lembrar a diferença entre distância e deslocamento, tá? Distância é o quanto você efetivamente andou, e deslocamento é como se fosse uma distância em linha reta, que separa aqueles 2 pontos, tá bom? Sem os caminhos, sem as estradas, como se você pudesse atravessar tudo em linha reta. Aquilo ali seria o seu deslocamento, que normalmente pode ser igual ou menor do que a distância, tá? Nunca maior. Aceleração, que é utilizada para variar a velocidade, né? Se você está parado e começa a sair de carro ou de moto, você começa a acelerar, sua velocidade começa a aumentar. Isso é aceleração, beleza? Aqui eu tenho, ó, o carro saiu de velocidade 0, em um segundo estava com velocidade 5, em mais um segundo 10, mais um segundo 15, ou seja, ele foi variando de 5 em 5, ele foi aumentando de 5 em 5, então sua aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui nós temos as equações. Aqui nós temos as proporções de Galileu. Galileu, em seu estudo, isso aqui é muito interessante. Ele verificou o seguinte: se ele deixava uma bola descendo um bloco, se ele soltava uma bola descendo um bloco, conforme essa bola descia esse bloco, a velocidade dessa bola aumentava. E ela aumentava sempre proporcional aos números ímpares. Quando a aceleração ela é constante, a velocidade ela vai sempre aumentar proporcional aos números ímpares. Desculpa, a distância percorrida vai aumentar proporcional aos números ímpares. Por exemplo, se você deixa uma bolinha cair, se você solta uma bolinha de cima de um prédio, vamos desprezar a resistência do ar. Se você solta a bolinha de cima de um prédio, no primeiro segundo, ela vai percorrer uma distância de 5 metros. No próximo segundo, ela vai percorrer, que seria esse meu D. No próximo segundo, ela vai percorrer uma distância 3 vezes maior. Ou seja, se ela andou 5 metros no primeiro segundo, no próximo segundo ela iria andar 3 vezes 5, 15. E depois ela ia andar 5 vezes mais. Então, 5 vezes 5, 25 em cada um daqueles segundos. Ou seja, em 3 segundos, ela teria percorrido 25 mais 15,
40 mais 5 do início, 45. Muito legal esse estudo feito por Galileu Galilei. E tem essas... Alguém quer falar uma coisa? Pode falar. E tem essas equações do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Não sei se vocês sabem das frases para decorá-las, né? A primeira aí, você pode, tem várias, né? Vovô é ateu, vou voltar à tarde, vovó aguenta tudo. Você escolhe o que você achar mais conveniente. A segunda é a equação do sorvetão, né? E aí tem um professor famoso, conhecido, Pachecão, que ele diz assim: se só você tá meio acanhado, toma duas. E a terceira é a conhecida equação do Torricelli. Torricelli que foi, ele trabalhou, foi pupilo de Galileu, nos últimos anos de vida de Galileu, ele foi pupilo de Galileu. E aí tem essa equação, né? Que é conhecida como a equação do Torricelli, ou o Pachecão diz assim, né? O V com o zero embaixo é vovó. O V sem zero, ou desculpa, é velocidade inicial. O V sem o zero é velocidade final. Então, o Pachecão diz assim, vovô, tananã, com vovó, mais duas amigas na cabaninha do Sérgio, né? O professor Pachecão diz isso daí. Então, essas são as equações. Falamos das leis de Newton. Eu disse para vocês, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, em movimento tende a permanecer em movimento. Então, quando você freia um carro bruscamente, o seu corpo tende a ser projetado para frente, o cinto de segurança impede isso e você retorna. O encosto de cabeça agora funciona o contrário, ele impede que sua cabeça vá para trás de vez e você acabe se lesionando. Isso é inércia. Da mesma forma como o ônibus arranca, você é projetado para o fundo do ônibus, né? Isso é o princípio da inércia. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula um link de um vídeo que eu fiz explicando sobre a física na prevenção de acidente. E tem muitas leis de Newton, né? Tem muita coisa aplicada ali, tá certo? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Então, tá aqui alguns exemplos, né? Acho que vocês já tentaram fazer esse de baixo, de puxar alguma coisa, um pano e não cair o objeto. Inércia, ela está relacionada com a massa de um corpo. A dificuldade, inércia é a dificuldade de um corpo em sair de seu estado. Já fez isso do cavalo, Raíssa? Então, inércia, quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia dele. Então, por exemplo, se vem uma bicicleta a 20 km por hora, você consegue empurrar ela. Mas se vem um carro a 20 km por hora, você não consegue empurrar ele, né? Porque a inércia é muito maior. A segunda lei de Newton, que é a lei a chamada princípio fundamental da dinâmica, é força igual a massa vezes aceleração. Ele diz que sempre que você aplica uma força sobre um corpo, esse corpo adquire uma aceleração. Tá? E tem muita coisa decorrente dessa segunda lei. As forças da natureza, que são 4, eu falei para vocês, gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Sendo que a gravitacional é a mais fraca entre elas. É por isso que todo corpo que possui massa, ele possui um campo gravitacional, né? Então, no caso, nós, numa sala de aula, nos atraíamos gravitacionalmente. Nós estaríamos mutuamente nos atraindo gravitacionalmente. Só que essa força é muito fraca, porque a nossa massa é muito fraca. E o atrito do nosso corpo no chão é muito, muito grande, muito, muito maior do que essa força. É por isso que você não sai andando pela rua e indo de encontro às pessoas, né? Sem vontade. Tá aí vocês entenderem como a gravitacional ela é fraca, né? Por exemplo, a eletromagnética, que o atrito é uma força eletromagnética, ela é 10 elevado a 36 vezes maior. Eu não sei nem dizer quantos zero tem aí de número, né? Para dizer que número é esse aí, de tão grande que ele é. Então, a gravitacional é muito fraquinha. Ela só vai ficar aparente mesmo. Eu tenho grandes massas. Aí eu tenho forças tipo de contato e de campo. Falei isso para vocês também. Força-peso é a força com que a Terra atrai a gente e a gente também atrai a Terra. Isso já é a terceira lei, ação e reação.
Força normal é uma força de contato, que é a força quando você sobe em uma balança. Essa força é chamada de força normal. A medida que dá ali é a medida da força que você comprime a balança, tá certo? Que é a normal. Terceira lei, que é ação e reação. Para toda ação existe uma reação em sentido oposto. Se você tiver de patins e um outro colega também, os dois se empurrarem, os dois vão se mover. Ou se só um se empurrar, os dois vão se mover. Porque a força é aplicada nos dois, tá certo? Tem aplicações das leis de Newton, que são as roldanas, eu falei isso para vocês. Cada roldana móvel que você coloca no sistema, você reduz a força na metade. É por isso que na academia tem aparelho que você faz o mesmo exercício em aparelhos diferentes e você sente pesos diferentes, você aplica forças diferentes. Força de tração, força peso, força normal, força elástica aplicada em molas e em corpos elásticos. Força de atrito. Um minuto. Que é uma força que faz com que os corpos dissipem energia. Ele tira a energia dos corpos, né? Ela é sempre contrária ao movimento dos corpos. Um ônibus espacial, quando um meteorito passa próximo à atmosfera terrestre, o atrito dele o atrito dele com a atmosfera terrestre faz com que sejam criadas essas faíscas que formam essa cauda, né? E a conhecida estrela cadente. E, na verdade, não tem como uma estrela cair, né, gente? Porque ela vai cair para onde? E se uma estrela caísse pertinho daqui, Deus me livre, né? A gente ia morrer, né, velho? Então, não existe estrela cadente. Aquilo ali é um meteorito que passou próximo da atmosfera terrestre, atritou e fez aquela faíscazinha ali. Então, não perca seu tempo fazendo um pedido para ele, porque uma pedra não vai fazer muita coisa com você, não. O ônibus espacial, ele tem que aguentar altíssimas temperaturas na reentrada e baixíssimas temperaturas lá em cima. O atrito faz com que a temperatura suba demais na entrada. Aí o atrito entre corpos, né? Um corpo mais áspero, um corpo mais lisinho, para vocês visualizarem isso. Isso é o que faz com que você sinta que os corpos são diferentes. Eu tenho um corpo que atrita, que arranha mais do que outros. É por isso que quando o chão está molhado, é mais perigoso andar de carro, né, ou de moto, trafegar. O chão fica mais escorregadio, porque o atrito diminui, já que eu tenho os espaços preenchidos com água, tá certo? Alguém tem alguma dúvida até aí? Erison, eu gosto de fazer essas coisas, de estragar a infância das pessoas. Não, professor, o senhor só estragou a minha infância, mas tudo bem. Mas não estraguei. Na verdade, eu só mostrei para você que faça eu digo assim, ó, faça um pedido com uma pedra que está mais perto de você. Tipo, ó, eu queria que aquela menina me notasse. Aí você pega a pedra e joga nele. Aí a pessoa vai lhe notar. Essa é boa, essa é muito boa. Tá vendo? Posso passar? Vamos lá. Rayane, tá sim, viu? Eu coloquei o seu ponto, Kahoot. Se não me engano, eu coloquei sim, senhora. Foi você, né? Ganhou? Acho que foi. Fernando, pode ser a questão de jogar a pedra na lua, pode ter vindo daí, né? Fazer um pedido. Então, tem a força de atrito cinético, a força de atrito dada por essa equação, μ vezes normal, e o atrito estático. O cinético é quando os corpos deslizam, o estático é quando os corpos não deslizam. Então, aqui, quando você tenta empurrar um corpo, por exemplo, um carro que está parado, é mais fácil você continuar empurrando um carro do que tirar ele do repouso. Porque quando ele está em repouso, é um atrito estático que está atuando ali. Quando você começa a empurrar, por exemplo, essa geladeira aí passa a ser um atrito cinético, que é menor do que o estático, e fica mais fácil de você empurrá-la. O ABS, o funcionamento do ABS, que é baseado nisso, eu tenho atrito estático e cinético, né? Quando as pastilhas comprimem o disco de freio, se eu travar aquilo dali, as rodas travam e o carro derrapa.
e ali passa a atuar um atrito cinético. Então, o que é que o sistema ABS faz? Ele aperta, quando está pertinho de travar, ele solta. Então, ele faz com que as rodas freiem apenas no atrito estático. Quando está pertinho de travar para o cinético, ele solta. Então, fica sempre no estático, que é maior do que o cinético. E os elevadores, se vocês não lembram, eu associei com o pica-pau, né? Quando acelera, quando sobe acelerado, o pica-pau vai para baixo. Quando freia de vez, o pica-pau vai para cima. E aí isso iria influenciar na indicação da balança. Bom, plano inclinado, eles não servem para nada. E o bondinho de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, é uma prova que pode ser utilizado para calcular isso daí. O bondinho de Santa Teresa ele foi feito em cima, considerando como um plano inclinado aquela ladeira ali. Tá aí ó, o desenho do plano inclinado, o cara fez um triângulozinho mostrando, botou um ângulo, bem bacana isso daí. Ok? Isso foi o que nós trabalhamos na parte de... até agora, né? Até antes da pandemia. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? A gente vai introduzir agora a parte de astronomia, tá? Acho que você deve estar acostumado já, sexta-feira, já é quarta-feira, deve ter tido aula segunda e terça. Então, você sabe que tem uma parada, né? Então, quando for daqui a 10 minutos, a gente para vocês irem fazer xixi e merendar. E de 3 horas nós voltamos, tá bom? Só para vocês ficarem cientes, tá certo? Alguma dúvida? Podemos? Flávia já tá merendando, né, Flávia? Eu tô vendo. Rapaz, ela botou só para fazer raiva aí você, sobremesa, para ver. Flávia não perde tempo. Para fazer raiva a Luana, que é a comelona. Né? Fernando, atividade hoje não vou postar não, tá? Porque como eu tive que fazer muita coisa, está muito corrido, agora eu vou postar ainda, tá bom? Atividade relacionada à parte de gravitação. Mas hoje não, porque também não vai dar para entrar na parte propriamente dita de gravitação, certo? Mas para a próxima semana vai ter uma atividade e aí eu vou deixar ela livre até uma semana. Já Denise, a atividade, eu vou fazer o seguinte, quem não fez, a próxima atividade eu coloco o dobro de pontos, tá certo? Para você não ter que refazer a atividade, a próxima a gente dobra, tá bom? A pontuação, tá bom? Quem faltou, aí vocês me lembram, tá certo? Se outra coisa, se vocês tiverem dúvida, foi de Leigi Newton, tá bom? O ponto que está lá no seu lado foi né? Só um minuto. Sim, as notas foram postadas, tá? Então, quem fez, a nota tá lá. Eu não lembro se eu botei valendo só 10 pontos, alguma coisa do tipo, tá? Quem não fez, a próxima a gente dobra. Esqueci o que eu ia dizer. Ryan, pronto. Então, se você tem 14 pontos, é porque foi 5 pontos do Kahoot e 9 da sua atividade, tá? Teve uma galera... Sim, eu ia comentar ela, né, cara? Será que eu consigo compartilhar aqui? Era isso que estava faltando. Só um minuto. Inclusive, postei lá no Google Sala de Aula. Eu tenho 70, quer dizer que eu fiz? Ou não fiz? A primeira... Existe uma nota lá que é da primeira atividade que foi feita pelo outro professor, tá bom? Foi, É a nota 1. No caso, a gente está falando da nota 2, tá certo? Então não fiz, não tem nota 2. Provavelmente não. Só tem um 9, não é tipo 90, é só um 9. Pronto, é só o 9, isso. Porque a atividade valeu de 0 a 10, né? Não valeu 100, valeu 10, tá? Não, mas o 10 é
Não quer dizer o 100? Não. Não, porque no IF é de 0 a 100, não é de 0 a 10. Anota. Eu acho que 10 quer dizer um. Hã? É. O 10 quer dizer um. É, exatamente. Tá. Isso. Isso. São os décimos, exatamente, né? 10 décimos. Bem, então, a atividade é essa. A lei da inércia é válida para qualquer referencial. E aí, não, ela só é válida para referenciais inerciais, ou seja, quando estão em repouso ou em movimento com velocidade constante. Bem, teve uma galera que viajou, né? Porque eu vi que vocês não estavam prestando atenção nas aulas e não estavam dando muito interesse. Mas teve uma boa galera que fez todas as questões conscientes, né? E eu fiquei feliz com isso. Tá? Então, a 2. É possível a pessoa se elevar da superfície apenas puxando seus cabelos? Se explique, né, que foi um questionamento que teriam feito se você entrar na areia movediça, você poderia sair puxando apenas seus cabelos, né? Você não conseguiria, porque a ação e reação está sendo aplicada no seu próprio corpo. Ação, você puxa seus cabelos. Reação, seus cabelos te puxam. Então, essas forças no mesmo corpo, elas se anulam. Então, você não sai do canto. Só conseguiria, por exemplo, se botasse uma corda. Aí você puxa a corda e a corda te puxa. Tá? Assim, somente você e o corpo são ação e reação no mesmo corpo e não funciona. Certo? As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a primeira lei de Newton, princípio da inércia, né? Todo o corpo em movimento, ele permanecer em movimento. A quinta, o nadador, conforme mostra a figura, imprime a força com as mãos na água, conforme na direção do seu tórax. A água, por sua vez, imprime a força no nadador, para que ele se mova para frente durante o nado. Assinale a resposta correta. Esse princípio obedece à lei da inércia. Não, tá? Aí é ação e reação. Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para frente. Tá bom? Ação e reação. Esse bloquinho aqui, essa questão aqui era safadinha, tá? Se você joga um bloquinho para cima, e ele vai ser freado, tá certo? E ele diz o seguinte: um bloco de massa M inicialmente parado na base, indicado na figura, recebe um empurrão que faz ele subir até o ponto C, retornando ao ponto de partida. Sobe e depois volta. O atrito entre o bloco e o plano é desprezível. Com relação ao modo da força resultante que atua sobre o bloco durante a subida, quando passa pelos pontos indicados, é correto afirmar que. Então, ele está dizendo que não existe atrito. É como se você jogasse uma bolinha para cima. Essa bolinha vai chegar no ponto mais alto, vai parar e vai descer. A todo momento, quando você joga uma bolinha para cima, quem é que vai fazer essa bolinha parar? A força que puxa ela para baixo, que é chamada de força-peso. É ela quem vai fazer essa bolinha parar. E independe da altura que ela está. A força-peso depende da massa do corpo. Então, quando você joga para cima, ela vai ser a mesma em qualquer ponto, inclusive lá em cima. Então, nessa questão, a força que puxa esse objeto para baixo e faz ele parar a subida é a mesma no ponto A, B e C. Seria a letra B. Um professor de física de massa M está em pé sobre a balança de mola fixa no piso de um elevador. Determine em ordem crescente a medida da balança quando o elevador está em repouso, é a sua massa M. Quando o elevador sobe acelerado, aí você vai ser comprimido no chão, a balança aumenta a indicação. E quando o elevador desce acelerado, ou seja, se ele descer muito rápido, você tende a ir em direção ao teto e a indicação da balança diminui. Tá bom? E a última, se o carro está se movendo nessa trajetória circular a 80 km por hora, se você derrapar na pista, tiver óleo na pista, no ponto P, quem dirige sabe que se você estiver fazendo uma curva muito fechada, segurando o volante, na hora que você sair da curva, é só você soltar o volante que o carro se endireita.
Porque a velocidade dele é para frente, não é uma velocidade que vai continuar mantendo ele na trajetória circular. É uma velocidade para frente. Então, se você derrapa na pista, a tendência é que você saia em linha reta, que seria a letra A, certo? A indicação ali, A. Então, bom, vocês vão agora o intervalo, 15 minutos e 3 horas, nós voltamos. Só deixa aí o nome, quem eu não fiz a chamada, escreve aí, tá certo? No chat, para poder eu copiar e jogar lá na lista que eu tô anotando, tá bom? Quem eu não peguei o nome, quem entrou depois de eu ter feito a chamada, coloca o nome aí no chat, tá certo? E daqui a pouco a gente volta.